Olá, amostrados e amostradas, mais uma edição do nosso Recife Amostrado entrando no ar. Você já nos conhece, já nos divulga e a gente pede para você continuar nesse movimento, porque aqui tem conhecimento, tem papo, rola às vezes, de vez em quando, umas histórias de astrologia que eu invento de trazer para cá, mas não vem ao caso. O importante é que a gente está aqui para dar voz, para dar vez aos empreendedores e empreendedoras do nosso Recife. Nos siga pelo Instagram, @Recife Amostrado, no YouTube também e faça parte aqui dessa grande família. Vamos trazer aqui o nosso convidado de hoje, que já está aqui, o Givanilson Soares. Tem antes um texto introdutório, né, para falar sobre o que é que o traz aqui na nossa produção. E ele começa exatamente assim, afirmando que ensinar é um ato de amor, mas também pode ser um ato de empreendedorismo, de criatividade e propósito. O nosso convidado de hoje é exemplo disso. Givanilson Soares é professor da rede pública municipal, é mestre em educação e é pedagogo. Ele transformou a paixão em lecionar em um negócio, usando para isso a criatividade, música, brincadeiras e uma abordagem lúdica. Seja nas redes sociais, nos cursos, na plataforma que ele vai trazer aqui em detalhes sobre o que se trata, em oficinas, ele mostra que é possível aprender e ensinar de um jeito afetivo, criativo e, sobretudo, transformador. Seja bem-vindo, professor Coisa Givanilson. boa, tô feliz demais de estar por aqui, muito obrigado e já adorei a apresentação. Ai, nosso redator é maravilhoso, nosso Emerson Saboia, ele, Vou, essa mente criativa, né, por trás do Recife Amostrado. muito bom, gostei, adorei, vou até copiar Ah, para usar depois. professor, é um desafio muito grande essa sua profissão. Eu digo que ela é a mais nobre de todas, porque se não fosse o professor, isso é manjado, mas é verdadeiro. Se não fosse o professor, não existiria o médico, o engenheiro, o político, o produtor, o jornalista. Ninguém. A gente vem dessa construção. A pedagogia, a escola, como professor, entrou na sua vida de que maneira? Faz um tempo, né? E entrou de uma forma até, vamos dizer assim, improvável, porque eu não pensava há muitos anos atrás em ser professor, né? Eu tinha um grande sonho de ser músico, de tocar, né? E ganhar dinheiro com isso também. Viver da música. Viver da música. O tempo vai passando, eu tinha alguns projetos e você vai percebendo que não vai dando certo. E eu tenho uma grande influência na minha família, que é o meu tio, que era professor, hoje ele é aposentado. E eu sempre admirei muito a forma como ele trabalhava. E quando eu ia lá na casa da minha avó e a gente saía e as pessoas na rua conversavam, cumprimentavam, eu achava muito interessante isso, Você andava porque ali eu coladinho andava nele com e via como ele é que ele conversava e com as via pessoas. como as E o pessoas o respeito. tratavam, o respeito que ele tinha na comunidade onde ele morava. Depois eu fui morar próximo da casa da minha avó, então isso ficou mais intenso ainda. A gente saía para jogar bola, então todo mundo chamava, conversava com ele, sabe aquela coisa? Eu gostava disso. E quando o tempo foi passando, eu entrei num curso em São Lourenço da Mata que também influenciou bastante nessa escolha, porque tinham muitos professores lá que eu achava que tinha um respeito até hoje e muitos amigos que iam fazer licenciatura. Então, se eu vou fazer pedagogia, mas para trabalhar em ONGs, para trabalhar com projetos sociais, levando a música. E Não pensava na não sala de pensava na aula sala de aula tradicional. tradicional. Eu pensava em levar a música, que era algo que eu já gostava. E aí eu tinha uma experiência como oficineiro. Na época, eu trabalhei um tempo numa ONG chamada Tortura Nunca Mais, e eu dava Sim. aula de percussão. Então eu pensei, eu vou trabalhar em projetos sociais, com uma forma pedagógica, levando a música. Quando eu estou terminando pedagogia, surge o concurso da Prefeitura do Recife. E eu fiz o concurso, Em mas que sabe, ano? no ano de 2012. Então eu fiz o concurso mas naquela época pensando, não, eu vou passar uma temporada na sala de aula, depois eu saio. Sabe aquela coisa assim, não, eu vou porque passei, vou assumir. Mas vou continuar com a minha ideia de levar esse projeto, né, de levar cultura, arte, educação para outros espaços, espaços não formais. Só que quando eu estou na sala de aula, e foi bem difícil o início, eu começo a me sentir ali desafiado. E utilizo esse conhecimento da música, da
arte, da cultura, na minha prática pedagógica. Não no início, acho que um ano depois, porque eu tive muita dificuldade nesse processo de chamar a atenção das crianças mesmo. Mas aí um amigo disse, Giva, por que tu não leva um pandeiro, que as pessoas chamam de Giva, né? Que acham, não, Uhum. Giva Nilson Soares é muito formal. Muito formal, vai Pois é, mesmo. aí, Giva, por que tu não leva um pandeiro? Se eu vou levar um pandeiro para a sala de aula, o menino já tudo agitado daquele jeito, aí eu vou botar um pandeiro. Aí eles, mas tu lembra que tu trabalhava nos projetos na ONG, no Tortura Nunca Mais, no NAC também, que hoje existe na rede do Recife, eu era animador cultural, e você dava aula de percussão para as crianças e funcionava. E tu não vai dar aula de percussão, mas tenta. E aí eu levei o pandeiro para a sala de aula e deu muito certo. Comecei a cantar com eles, eu senti o Envolver. interesse. Justamente, eu envolvi a turma. Então eu comecei a colocar na sala de aula, através da música, os conteúdos curriculares. Então eu canto uma música até hoje, tá até gravado. Eu quero ver quem vai adivinhar qual é o bicho que a palavra vai rimar. Sair de casa e subir o morro. O bicho escolhido é o. Aí eles gritavam, cachorro! Então eu comecei a perceber que eles se envolviam. E eu poderia trabalhar os conteúdos que estavam ali na grade, que era para ser trabalhado. Eu entrei numa turma de primeiro ano. Então eu poderia fazer esse processo de alfabetização a partir da música. E aí eu fui buscar autores, pessoas, grupos que já trabalhavam com a música de uma forma pedagógica. E aí encontrei várias influências e aí meu trabalho foi crescendo dentro da escola e eu fui tomando gosto. Então fui desistindo dessa ideia de sair, fui ficando e gostando. Logicamente que a música, ela é uma ferramenta que auxilia e às vezes se torna até uma parte muito importante no processo de aprendizado. Isso aí não é novidade. Isso. Mas qual é o teu charme, teu segredo, a cereja do bolo, a ameixa do pudim, que você acha que você tem, que torna você diferente, diferenciado? Eu acredito que seja o trabalho com a nossa cultura popular. Quando eu comecei a pesquisar essas propostas de trabalhar com a música dentro da sala de aula, eu fui encontrando muita coisa legal. Mas senti falta, por exemplo, do trabalho com o maracatu, com a ciranda, com o frevo. E era um trabalho que eu já desenvolvia. E eu comecei a levar isso para as salas de aula dessa forma, de trabalhar com a música, mas não era tipo o MPB. Leva o MPB, toca o brega funk, a gente fazia uma paródia também com brega funk. Mas aí eu mostro que eu respeito a cultura desse estudante e digo, ó, tem uma coisinha que eu gosto também, vocês Topam? gostariam de ouvir? Top, top. Então a gente fazia um maracatu, por exemplo, tocando percussão corporal, tocando no corpo. Uhum. Então eu cantava com eles assim: eu vim dançar na batida do maracatu, bate, bate no peito. Tum, tum, tum. Aí ele, eita, um tum, tum, que é a marcação lá do maracatu e a gente Que batia no massa. peito. E aí, gente, mas não é um mecânico, não é um robô. Vamos se movimentar, vamos dançar, vamos mexer esse corpo. E aí a gente trabalha ali a expressão corporal, a oralidade, a nossa cultura, a valorização da nossa cultura, se identificar, né? E nós somos bairristas, né? Então, assim, levar isso para a sala de aula é muito bom. É. Então, eles têm orgulho, não, maracatu, frevo, eu gosto disso. E aí, hoje eu encontro estudantes dessa época já que eu entrei, né, já faz um tempo, e eles, a primeira coisa que eles dizem, gostava das músicas, Ficou lá sinto falta naquele, das músicas. naquele cantinho afetivo do coração, as suas Isso. aulas, a convivência com você, né? Exato. Então, músicas como, por exemplo, Eu Vi Naná, e que Ai, fala do Naná Vasconcelos, que está aqui a no, gente no vai falar sobre e-book, os e-books né, já já. e que traz um ritmo do frevo. Eu coloco umas latinhas, tá até a latinha aqui, levo uma latinha para cada um. A baqueta é feita com um palito de churrasco. Então eu Hum, digo, e era um tá, 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 tá. Aí eles repetem, e era um tá, 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 tá. Aí era um tá, 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 tá. Aí eles fazem o movimento. Nisto, eu estou trabalhando a importância do silêncio, do se concentrar, prestar atenção no que eu estou fazendo, porque às vezes as pessoas dizem assim: a minha turma é muito barulhenta, eu fico pedindo silêncio o tempo inteiro. Faz silêncio, menino, faz silêncio, para. Só que eu consegui, a partir da música, fazer com que eles entendam a importância do silêncio sem pedir. Eu disse, gente, ó, precisa se concentrar, senão vai sair. Se todo mundo pegar a lata aqui, todo mundo tocar do jeito que quiser, a gente não vai enlouquecer aqui. Tem que ser, presta atenção. E ali eles estão trabalhando a coordenação motora, trabalhando a concentração, o foco e se divertindo. E aí eu fui percebendo
que isso funciona muito. E aí, sabe aquela coisa da mente criativa? Se eu vou colocar isso em tudo, então. Todos os conteúdos, ciência, história, matemática, português. E aí, quanto mais você vai criando, 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 mais ideias vão surgindo, surgindo, surgindo. O que é mais bonito nessa história é que ele voltou para o ponto inicial. Aquela história de ser Isso. músico, de sonhar ser músico, de querer ser músico, que fizeram com que você, alguma coisa fez com que você saísse do caminho Isso. temporariamente, mas aí você voltou trazendo tudo isso. Exato. É, o sonho ele está sendo realizado, mas não num palco, não em grandes palcos, em No grandes seu palco shows. da sala de Pois aula. é, nas salas de aula e nas formações também, porque aí depois que passa o período da pandemia, durante a pandemia eu fui postando isso nas redes sociais, né? Muitas atividades que eu fazia com as crianças, gravava, postava do YouTube e compartilhava com eles nos grupos de WhatsApp. E aí, algumas professoras foram utilizando, isso foi se divulgando cada vez mais, e quando a pandemia passa, que começam os eventos, as formações, jornada pedagógica, o pessoal começa a me convidar para fazer essas atividades com os professores, com os profissionais da educação, de mostrar como é que a gente pode fazer isso. Como é que um pedagogo, uma pedagoga, sem ter um conhecimento aprofundado em música, ela pode trabalhar dessa forma. E esse é o grande cuidado que eu tenho, de mostrar que todo mundo pode fazer. As crianças e também os adultos, os professores, podem levar essa prática, essa atividade para a sala de aula de uma forma simples, vai encantar, vai ser divertido e todo mundo vai aprender junto. Um parêntese aí para falar sobre a pandemia, que foi um momento histórico, né? Isso. Passamos, vivenciamos essa experiência e que foi a palavra que é bem recorrente, é desafiadora. Como foi para você e para os seus alunos passarem pela pandemia? Foi um período bem difícil. O início foi bem complicado porque a gente foi pego de surpresa. Pensávamos que ia Literalmente do dia para a do noite. dia para a noite. Ó, não vai ter aula hoje. E eu pensei que passaríamos 15 dias em casa. Eita, vamos passar 15 dias em casa, a gente vai acabar trabalhando no recesso. Era o que todo mundo pensava. E de repente passa 15 dias, um mês, dois, três. E nesse período eu comecei, eu já fazia uma produção para as redes sociais, mas muito sutil, não era nada projetado, não era nada pensado como é hoje. Né? Hoje, todas as postagens que eu faço, elas têm um planejamento por trás, nada que está ali, se você entrar no meu Até Instagram porque o hoje, professor vive com planejamento pois debaixo é, do braço. pois é, nada é aleatório, tudo que está sendo postado ali tem um planejamento, tem uma intencionalidade por trás. Mas naquela época não. Eu fazia uma atividade, achava bonita e postava. E aí comecei a produzir vídeos de aulas, como se fosse uma videoaula mesmo, para os estudantes. Eu pegava uma parede branca lá em casa, fazia uma edição ali das coisas e pegava esse vídeo de 5, 6 minutos e caminhava para o grupo de WhatsApp. Eles assistiam e no final eu sempre colocava uma atividade para eles fazerem e eles tinham que fazer num caderno, tirar uma foto e mandar. E aí eu fui percebendo que eu poderia melhorar esses vídeos. Então, como que eu posso melhorar a edição? Aí eu fui buscar na internet curso online de edição de vídeo. Ele Eu estava contando aqui, o tio Giva estava contando que tudo você faz. Você isso, foi estudar para fazer designer, né? Vai fazer as capas. as capas. E edição também. Começou pela edição, Começou pela então? edição. Eu produzia, fazia pelo celular. E aí, como editar vídeo pelo celular? Eu fui aqueles cursos online, baratinho, sabe? De várias aulas ali do CapCut, que é o programa que eu uso até hoje, Isso. para aprender a fazer essa edição. E aí fiz. Só que eu queria divulgar, porque depois eu comecei a fazer lives com alguns convidados, pessoas que eu admirava. E eu queria fazer uma arte legal para divulgar essas lives. Eu via em outras pessoas que tinham uma arte bem desenvolvida. Como é que faz isso? Aí fui, comprei o curso e aprendi a utilizar o Canva. Uhum. Né? E aí entender como é que encaixa o espaço de respiro, aquela coisa toda, eu fui gostando disso. E aí tudo que eu queria fazer, eu ia para os cursos, eu ia buscar. Como é que eu vou lançar um curso? Né? Eu quero lançar o meu curso. Eu estou fazendo tantos cursos, eu quero lançar o meu também. As pessoas estão gostando do meu conteúdo. E aí eu fui comprar um curso de como fazer, como hospedar um curso numa plataforma, Qual a melhor qual a melhor plataforma? plataforma, como divulgar esse curso. Aí foi quando eu descobri que existia o tráfego pago. Sim, mas como é que faz? Foi Aí, estudar. estudar, eu tenho que ver como é que faz um tráfego pago. Aí eu fui estudar, entender como é que análise dos dados, como é que vai direcionar esse público. Então, tudo eu fui estudando e fui fazendo. Então, fui aumentando o meu repertório
E aí eu mesmo eu costumo dizer, a minha equipe. Então eu vou fazendo tudo. Ele tem 161 mil seguidores no Instagram, que é a rede social que você estava me contando, que Isso. é a que você mais investe, mas também tem YouTube, tem rede X também? Não. Não, não. Tem mais Instagram e YouTube. Instagram, o YouTube, Facebook e as músicas que no Spotify também você encontra. Ah, sim, também. Já pensou em fazer podcast? Já pensei nessa possibilidade Porque aí também. você vai atingir outros públicos também, né? Exato. Mas foi tudo orgânico, 100% orgânico? Ou teve o pitaco do povo que já te seguia e dizia: por que que você não faz um curso? Por que que você não empreende? Porque aí você está saindo do educador, Isso. pedagogo para o O empreendedor. empreendedor. Como é que foi essa migração? Justamente. Eu comecei a entender. De início eu não acreditava, né? Eu pensei que não ia rolar, sabe? Vingar. Não vai vingar, como é que isso vai? Eu comecei a ver relatos de pessoas que estavam crescendo nas redes sociais, ganhando muito dinheiro, e eu me perguntava como é que esse povo ganha dinheiro na rede social? E aí uma das formas foi a questão dos cursos. Isso, mas se eu produzir um curso, e será que o povo vai comprar? Eu vou tentar. Tem que tentar Vou mesmo. fazer. E como é que eu vou lançar esse curso? Eu vou só fazer o curso? E aí eu fui ver como é que faz um lançamento de curso. Aí eu aprendi que tem um lançamento, tem um produto no perpétuo. Então, eu comecei a estudar o marketing digital, né? Porque aí você entra dentro desse contexto digital. O professor deixa um pouquinho a sala de aula Sim. e quando você entra nesse mundo do digital, você tem várias ramificações. Então, tem muita coisa. É o design, é o tráfego, é a análise dos dados ali do tráfego, é a plataforma, captação de leads, né? Que é a captação de alunos. Então, eu fui mergulhando nesse universo e gostando. E aí eu fiz o primeiro curso, né? Fiz o curso que chama-se Práticas Lúdico-Educacionais. Em que ano, você lembra? E se já foi o primeiro, já não vou lembrar. Mas eu acredito que é uns 22, 3, 23? 22, iniciozinho. Estava no período da pandemia ainda, Sim, né? finalzinho. Finalzinho, então 2022, por aí eu lancei o primeiro. Só que ele foi um curso muito teórico. Sabe aquela coisa assim, eu acho isso aqui importante, então eu vou fazer um curso sobre isso aqui. Então não teve muitas vendas porque eu demorei a entender que na verdade não era sobre mim, era sobre o que as pessoas queriam. Exatamente. Então não, isso aqui vai ser muito legal, eu vou fazer um curso. Aí fiz um curso com várias aulas, com vários módulos. E disse: vou arrasar. Vou arrasar. E aí tiveram menos de 20 vendas. E eu Aí fiquei um você ficou pouco encafifado, triste. né? Onde foi que eu errei? O povo não gosta do meu conteúdo. E por que não compraram? O que O houve? que houve? Só que aí o tempo foi passando e aí caiu a ficha. Quais são os conteúdos das minhas redes sociais que fazem mais sucesso? Na época era a confecção de recursos pedagógicos. Então, por exemplo, eu ensinava a fazer um camaleão como esse. Pega um rolinho de papel higiênico, papelão, e ele é um chocalho. Tampinha de garrafa ali, Tampinha né? de garrafa, dentro tem arroz. Eu canto uma música. Camaleão é um bicho muito esperto. Camaleão é um bicho muito esperto. Ele pode ser vermelho, ele pode ser azul, ele pode ser verde e amarelo. E aí o pessoal, eita, que legal, um Tudo camaleão. criação Tudo tua. criação minha. O pessoal, Letra a sua. letra, o recurso, é o pessoal. Eita, é um camaleão que dá para trabalhar as cores, que é um chocalho que chama atenção, tem uma música. Aí eu percebi que as pessoas querem aprender a confeccionar isso. Aí veio recursos sonoros e atividades musicais. Aí esse sim, quando eu lancei, Impulsionou, foi. impulsionou. Teve várias vendas, assim, muitas pessoas procurando. Até hoje é um dos que mais vendem, que é o recurso sonoro e atividades musicais. E aí o tempo vai passando e as pessoas vão cobrando. Olha, essa música, a música era assim, era eu cantando do jeito que eu fiz aqui. Por que não tem essa música gravada? Eu sei, e agora? Como é que eu vou gravar uma música? Eu não sou músico, né? Então, para gravar uma música, eu precisaria ter bateria, O guitarra, o estúdio, estúdio, tudo. todo o processo. Técnico de mixagem, tudo. Justamente. Então, eu consegui gravar umas músicas percussivas. Então, tem uma música que viralizou no ano seguinte, que foi Terra Mar. Então, tem uma brincadeira chamada Terra Mar. Eu vou pular na terra, pular no mar. Eu criei essa música. A brincadeira é só tipo terra, mar, como morto-vivo. Aí eu criei a música e isso viralizou.
E aí o pessoal, eu quero a música, eu quero a música. Eu disse, eu vou gravar só a percussão e a voz. Eu consigo tocar a percussão, aí fui pro estúdio, gravei Pandeiro. o pandeiro, a alfaia, o ganzá, fiz um coco e gravei a música. E aí, o povo, até hoje também, uma das que são mais ouvidas, principalmente quando está chegando no período de novembro, consciência negra, o pessoal está Uhum, buscando essas uhum. atividades para trabalhar. Então, sempre, todo ano, esse vídeo é um que viraliza. É uma coisa que não se perde. Todo ano o povo tá ali querendo, e eu vou para as formações, o povo pede, vamos fazer terra-mar, vamos fazer terra-mar. Eu vou pular na terra, pular no mar. Eu vou pular no mar, pular na terra, 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 pular no mar. Só que vai surgindo aí, e a música do camaleão, e a música da flor, e a música da baleia. E como é que eu vou gravar essas músicas todinha? Coincidentemente, eu fiz uma live com um educador musical de João Pessoa, Hum. chamado Tilval Félix. Tio? E Vá. Tilval Félix. Ele é educador musical lá de João Pessoa Hum. e ele produz as músicas dele. Ele falando que produz as músicas em casa e tal, e a gente fez a live, conversou sobre isso, né? O pedagogo e o músico. Quando terminou a live, aí eu falei com ele, eu disse, olha, eu tenho várias Parceria. músicas, vamos fazer uma parceria, eu tenho várias músicas, só que eu não consigo gravar com teclado, com essas coisas, só a percussão. Aí ele disse, tranquilo, Giva, mande pra mim a letra e a ideia, o que você pensa dessa música, o ritmo, aí eu mando pra ele cantando, meio que solfejando. Eu digo, por exemplo, a da baleia, é, eu digo, lá, 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 no fundo do mar, eu vi uma baleia nadando sem parar. Aí eu digo a ele assim, eu queria um negócio, vai, tum, tum, tac, ticum, tum, tum, tac, ticum, tum. Aí ele, tá certo, eu entendi. Aí ele grava o ritmo e manda pra mim. Aí eu gravo um áudio, Uhum. mando pra ele e ele junta tudo, a música tá Massa. pronta. Então a gente fez essa parceria. Inclusive, esse ano, no mês de janeiro, nós fizemos uma oficina juntos. Eu levando algumas atividades, ele também trouxe as atividades dele, e a gente fez a oficina aqui em Recife para mais de 100 pessoas, né, no presencial. Então foi algo para mim surpreendente, né? Então aquele Caramba. professor lá do início que só vendeu 16 cursos, hoje eu promovi uma oficina aqui em Recife e a gente conseguiu colocar mais de 100 pessoas. E ela já está programada para esse mês de maio lá em João Pessoa. Então as vagas também já estão Os esgotadas. produtos eles vão surgindo, pelo que eu Isso, percebo, você logicamente tem um planejamento, você coloca lá em cima da mesa, né, da sua mesa, isso. o que é que você As pode ideias tudo trabalhar, no as papel. ideias, tudo organizadinho, mas tem muita coisa que vai surgindo de forma orgânica De forma mesmo. orgânica, as Um necessidades. pedido, né, uma... Exato. Então, o pessoal, não, a gente quer um evento presencial, nós queremos fazer essa atividade na prática. Então, fizemos essa parceria, já vinha com essa programação desde o ano passado, e aí no mês de janeiro fizemos aqui em Recife, e agora em maio nós vamos fazer lá em João Pessoa esse evento presencial. Então, é mais um desdobramento Sim. desse trabalho que eu desenvolvo nas redes sociais. Então, é importantíssimo o Instagram, principalmente, né? Então, eu venho sempre produzindo muito conteúdo, vou postando lá no Instagram. Aí tem a parte gratuita, que muita gente vai aproveitar, vai curtir, vai gostar. E é importante isso porque eu acho que é o meu papel como professor ajudar as pessoas também, já que eu sou ajudado, influenciado por tanta gente, eu também Sim. não vou influenciar, vou ajudar as pessoas. E tem, Responsabilidade. exatamente, e aí tem a parte paga, né? Tem aí o pessoal que é uma oficina, uma palestra, e aí eu vou, recebo por isso também. Que no início foi difícil, é engraçado que as pessoas me convidavam para dar uma palestra, eu não sabia quanto cobrar. Eu ficava, Precificação. pois é. E eu ficava, quanto é? Aí eu fui perguntando a Quem pessoas te que já ajudou? faziam isso. Tem um professor que já dava muitas palestras, tem um professor, um profissional, ele é de Goiás, André Rocha. E aí eu cheguei, olha, eu vi que ele dá palestra no Brasil todo, tinha a Ana da Caixa Cantada, que também vai dar formação aqui em Recife, eles também têm esse trabalho de formação. Eu fui perguntar a esse pessoal, eles já trabalham com muitas formações, e aí eu fui na humildade, ó, eu estou começando a receber convites para dar palestra. Quanto é que vocês cobram? Aí eles vão dizendo, ó, é público, é privado, quantidade de pessoas, e aí foi me passando uma ideia, Deslocamento. deslocamento, estadia. Então, para mim, a primeira viagem foi legal, eu me senti orgulhoso por isso, mas sabe aquela da pessoa pagar a sua passagem, pagar a sua estadia, pagar o cachê, e você sente, nossa, olha, eu lembro da Olha onde eu frase, cheguei. a frase do Alto da Compadecida, né? Acho que é o João Grilo que diz assim, eita que eu tô ficando importante, né? Então, assim, isso para mim está sendo muito gratificante, né? Saber que a ideia de trabalhar com a música, ela
existe, ela está acontecendo de uma outra forma, mas está acontecendo. E Então eu você não une deixei de essas acreditar. coisas que lhe são muito preciosas, né? O Isso, ensino, a pedagogia, com a música, com a criatividade e tudo mais. O teu exato. público são outros educadores. Então, como é que tem Isso. sido esse contato com esse público, professores e professoras que buscam novos caminhos para ensinar? Pois é. O público hoje prioritário que eu pensava que ia conseguir nos anos iniciais, que era onde eu atuava, mas de forma natural foi crescendo o público da educação infantil, professores, professoras da educação infantil. Porque você trabalhar com crianças que estão ali no processo, que muitos que não têm aquele processo de alfabetização, que é o brincar, né? Que o eixo da educação infantil é o brincar. Então eu levo essas atividades, essas brincadeiras, esse repertório que vai ampliando, então as pessoas começam a me procurar. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Dá para fazer com as crianças de 2 anos, de 3 anos? Aí, olha, eu queria uma música para trabalhar no berçário. Então, tem uma professora amiga minha, o ano passado, estava na escola, ela estava cantando, ela toca violino, Nívia. Ela toca violino e ela estava cantando. Eu disse, que voz legal. Eu quero fazer uma música sobre a chuva. Eu vou convidar ela. E aí foi mais um desafio para mim, porque eu não sou cantor. E ela já canta na igreja, tudo. Então, para eu acompanhar ali, mas foi uma experiência muito boa. E nós fizemos a música da chuva, ela é bem acolhedora e tal. E aí as professoras, eita, eu quero utilizar isso na minha sala de aula. Então, está se destinando mais ao público infantil. Aí o tempo vai passando, quando eu crio o Tum Dum Tum, música para brincar e se divertir, já é expressão corporal, que foi a partir da música Terra Mar, que é vai para um lado, vai para o outro. Eu quero criar mais músicas assim, de corpo e movimento, para atingir os maiores. E aí eu começo a trazer mais pessoas do primeiro ao quinto ano. E aí nas oficinas presenciais, quando a gente começa a divulgar, cresceu um público que me surpreendeu, que são recreadores. Então nós tivemos aí, na última oficina que nós fizemos, eu acredito que a metade do público era de recreadores, porque são repertórios musicais que o pessoal também pode usar nas festas, né? Animando, brincando. Então tem um cunho pedagógico, só que eles vão utilizar por entretenimento, para chamar a atenção das crianças para que eles brinquem. Eu achei para que eles brinquem. E eu achei muito interessante porque sem perceber eles vão estar desenvolvendo várias habilidades que estão por trás dessas atividades que eu crio. Então, assim, é legal porque a criança vai estar de repente fazendo isso na escola e ela vai para uma festa e tá lá a música Aplica também, também, né? Tá aplica lá. também, tá se divertindo. Então, Você deixa o ambiente leve. você tem quantos e-books? Eu trouxe dois aqui, que foi o Sim. do ano passado, que foi esse Tum Dum Tum, música para Esse brincar é e o se físico, divertir. tá? Mas o e-book O digital tá e-book lá na digital, a plataforma. pessoa acessa e baixa, e aí tem as músicas, né? Cada música eu coloco a letra e as habilidades que a pessoa está trabalhando. Vamos ver aqui. Empatia, coordenação motora conjunta, desenvolvimento rítmico e social, concentração e socialização. Quantas Então, coisas. quantas coisas. Com uma música se Com uma trabalha tudo música isso na só, turma. são várias, então, oralidade, consciência fonética, desenvolvimento cultural, coordenação rítmica, percepção auditiva. Então, cada música dessa aqui vai trazer diversas habilidades para a pessoa trabalhar ali na sala de aula. Então a pessoa vai baixar o e-book, tem a música, tem um vídeo lá explicando como fazer os movimentos, quais são as habilidades. Então isso foi o que eu lancei o ano passado. Hora do Amostrado explica. A gente sabe que ensinar é um dom, mas também é estratégia. O nosso convidado entendeu que para falar para os educadores, ele precisava estar onde esses educadores estavam também, ou seja, nas redes sociais. Usou a internet como ponte e foi em busca da qualificação para entregar um conteúdo de qualidade. O resultado? Um negócio massa, com propósito, criatividade e muita ludicidade. Qual é a lição que fica? Faça conteúdo honesto, do seu jeito. Use o teu jeito a seu favor. Já existe muito conteúdo sobre as mesmas coisas na internet e hoje o que é mais valioso é, de fato, a autenticidade. E aí, vamos voltar para o papo? Vamos lá. Uma pergunta, Giva. Eu estou interessada, eu assino a plataforma, é isso? Eu tenho acesso, Isso, eu tem. assino a plataforma. Isso, você E fala aí eu tenho comigo, eu acesso. mando o link, aí você vai, faz o cadastro lá e você tem acesso a todos esses materiais. E as atualizações.
Sim. Sempre que eu vou colocando materiais novos lá, as pessoas vão acessando. Então hoje a gente já tem na plataforma, da última vez que eu vi, tinha mais de 1.300 pessoas. E o bacana, a gente, trabalhar com isso, né? Empreender nesse mundo digital, como ele está falando, é que você pode preparar um material que vai ter uma longevidade impressionante. Exato. Claro que tem as atualizações, mas né, o teu primeiro e-book está lá, firme e Tá lá. forte, sendo vendido e tudo mais, consumido. E os novos você E vai sempre gente nova acrescentando. chegando. É a importância da produção de conteúdo nas redes sociais, porque você está produzindo e aí mais pessoas vão conhecendo. Então hoje eu estou com 160 mil, mas quando eu comecei eu tinha Não, 1.000 seguidores. 161, 161, né? 161 Pronto, 161 mil. mil. Então, assim, sempre que você vai produzindo, as pessoas vão compartilhando e vai chegando de gente nova. E aí o pessoal começa a analisar ali, eita, que professor legal. Aí segue. Aí a pessoa começa a avaliar o seu conteúdo. E aí, poxa, será que ele tem alguma coisa mais aprofundada? Aí o link está na Tá bio. lá. Aí a pessoa clica e entra na plataforma. E vez ou outra eu faço as lives, né? As lives, na live eu faço uma aula, né, mostrando alguns recursos e no final eu ofereço, ó, gente, se você quiser mais, saber mais, tiver mais conteúdos, aí tá aqui o link. Virou o garoto propaganda do próprio Do curso. próprio curso, exatamente. Ele estava me explicando que ele separa a manhã de sábado para a criação Isso. do conteúdo, né? Exato. Você planeja, organiza tudo e vai lá e faz. Exato. Geralmente é todo sábado, é a cada 15 dias, como é que é? Atualmente, todo sábado de manhã é sagrado, né? Geralmente eu acordo cedinho, faço um treino, aí de 7 ao meio-dia, porque tem um tempo de produção, né, que eu gravo, Sim. faço o roteiro durante a semana, vou digitando, aí eu gravo o conteúdo e depois tem a edição, que é o que demora mais Demora tempo. mais, Então, é. geralmente em 1 hora eu gravo tudo. Aí o restante é para editar, vou pegando os vídeos e vou editando tudo. Aí tudo isso, as aulas também são gravadas no sábado, então tem toda uma produção. Geralmente eu costumo fazer isso no sábado de manhã. Eu estava no início meio que escravo ali das redes sociais. Você tinha que estar fazendo o tempo inteiro, o tempo Sim. inteiro, o tempo inteiro. Eu precisei também ter um momento, não, peraí, eu preciso organizar os meus horários, né, para que a coisa não fique atropelada. Então, ó, o sábado é o dia de produzir conteúdo. Então, eu produzo, deixo lá já. O Instagram já tem a ferramenta de você programar. Então, eu programo os conteúdos que vão ser postados durante a semana. Então, por exemplo, eu estou aqui, de repente tem uma publicação sendo postada, as pessoas estão comentando e tal, e depois eu vou lá e respondo. Que Então, é isso, uma trabalheira também, pois né? é, facilita bastante Responder um por responder um por um. dá atenção, vai no direct, conversa com as pessoas. E principalmente quando você faz um lançamento de um curso, por exemplo. Então, se eu lançar um curso hoje, eu sei que eu vou passar uns 3 dias de trabalho, porque tem gente que eu entrei, não recebi o curso. A pessoa às vezes digita o e-mail errado. Olha, você disse que chegava no e-mail, mas não chegou. Keep ali em ação, né? Aí eu tô ali respondendo tal, e vou tirando as dúvidas e conversando. Olha, eu baixei o seu e-book, mas não estou conseguindo baixar as músicas. Eu disse, olha, mas tem um botãozinho no final de cada música, você vai clicar. Aí, pronto, no final dessa música aqui do Caracol, você clica no botãozinho, a pessoa clica como? Só pega Com o mouse. ou com o mouse ou com o dedo na tela, assim, ó. Aperta que vai abrir uma janela, você vai e baixa a música. Bem didático. E aí você vai conversando. Mas eu também gosto disso, porque eu também recebo muitos retornos. Olha, fiz a música na Até sala para de aula. aprimorar o conteúdo, Exato. né? E ainda tem esse detalhe, que vai aprimorando a partir dessas necessidades. Esse recurso que você fez, não tem uma história, não? Então, foi uma das coisas que foram surgindo muito o ano passado. Você fez uma baleia, era bom que tivesse uma história da baleia. A baleia tá aí? Aqui. Ai, mostra a Aí, baleia. tá aqui. Então, ela é um chocalho, atrás tem um tambor. Aí eu mostro como é que confecciona e tem a música da baleia. Então eu digo, lá, 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 no fundo do mar, eu vi uma baleia nadando sem parar. Certo, era bom uma história. E aí eu comecei o ano passado, foi um ano inteiro de produção de histórias. Então nesse e-book que eu lancei esse ano, que são os contos e canções, são 11 contos, né? Cada animal desse, cada recurso desse tem uma história. E cada história eu decidi trabalhar uma habilidade socioemocional. Então, deixa eu filar aqui, né? Porque Vai. eu não decorei. Por exemplo, a baleia trabalha a amizade. A tartaruga, a solidariedade. O sapo, a empatia. A joaninha, a autoconfiança. E assim vai. A grande missão do camaleão, que vai trabalhar a colaboração. Então, cada história vai trabalhar uma habilidade socioemocional. Aí tem a história. Depois da história, tem a música, né? Tá aqui a música, então a Sim. música da baleia, a letra, que a pessoa pode usar, e aqui para baixar, né? No digital você vai clicar lá, baixa a música.
Professor, como é que eu posso utilizar isso na aula? Eu estou com tanta dificuldade de colocar isso no meu planejamento. Aí eu fiz Já um entregou de bandeja aí plano de tudo. aula. Aí está aqui o plano de aula, o tema da aula, os campos de experiência da BNCC, as habilidades, os objetivos, os conteúdos, os recursos, a metodologia, a avaliação e as referências. Melzinho na chupeta. Copia, cola e faz. Eu comecei a entender isso, que as pessoas querem algo prático. Sim. Professor, não tem tempo de estar trabalhando tanto, de desenvolvendo todo esse processo. Não, eu faço e mando para você. E é uma coisa que acontece naturalmente. Eu faço isso aqui, isso é uma sugestão. Porque depois que a pessoa leva um instrumento como esse, um recurso como esse para a sala de aula, outras histórias vão surgindo. Então, outras formas de trabalhar com o recurso. Então, por exemplo, eu disse a da Ah, lagarta, por hum. exemplo, isso aqui era uma lagarta. Ah, é? Pra mim é um lenço. Um lenço, mas eu digo, ó, tá assim, ó. Então faz aqui a lagarta. Vi uma lagarta Ah, ela tá rastejando andando. no jardim. Vi uma lagarta rastejando no jardim. Mas aí ela se fecha no casulo, né? No momento o casulo se formou e depois de algum tempo um casulo se formou. Mas aí o casulo vai abrindo e uma borboleta apareceu. E ela subiu, desceu, subiu, desceu. Então tem a história, tem a música, tem o O movimento corporal, o gestual, sim. gestual, a expressão A corporal. cor. Então a cor, a criança ela vai pegando, ela vai fechando. Então todo esse processo vai acontecendo de forma leve a partir de um lenço. Um lenço. Mas aí outra professora disse: "Ah, esse lenço eu posso fazer uma outra música e ficar jogando para cima e para baixo". Aí, opa, eu vou pensar numa outra história. E isso vai dando, a partir do que as pessoas comentam, eu já vou, eita, pensei numa outra possibilidade. Eita, vou fazer a do marinheiro, que é o lenço também. Aí o do marinheiro já é assim, o marinheiro segura o lenço. É, marinheiro, marinheiro, no barco a navegar. E subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. Aí fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Aí a gente trabalha a lateralidade. Aí essa música eu já coloquei lá no YouTube, a música completa com lenço, a pessoa pode acessar. Aí eu pensei, ainda tem a da lagarta está no material pago. Mas Hum. se a pessoa quiser trabalhar de uma outra forma, tem O o, gratuito. o gratuito. E a gente usa tudo isso numa formação presencial também. De Uhum. repente, a gente está numa formação presencial, eu levo todos esses materiais e aí, claro, a pessoa já está pagando a entrada da formação, ela recebe lá todo o material São gratuitamente. palestras, oficinas, cursos, e-book, rede social, tudo. Tudo O isso. mercado da educação, professor Giva, vive se transformando, graças a Deus. Exato. Você sente que os educadores estão mais abertos atualmente a essas abordagens diferentes, criativas? Porque é um esforço, né, para se desdobrar, como você bem disse, entrar numa sala de aula, ter a responsabilidade de estar ali diante daquele público que são os alunos e alunas e seduzi-los, tipo, fica comigo, vamos fazer uma coisa bacana juntos. E dali ter também a importância de você estar contribuindo para a formação daquelas Exato. crianças. Esse mercado ele é aberto para isso? A gente encontra em alguns momentos algumas resistências, né? Algumas pessoas dizem, eita, só tá brincando, né? Eu já ouvi em alguns momentos assim, é muita Que brincadeira, que lezeira! lezeira, Que só tá lezeira! enrolando. É. E, em contrapartida, nós encontramos profissionais que entendem a importância dessa brincadeira, desse brincar para o desenvolvimento da criança. E quando você entende isso e começa a utilizar, você tem a certeza, a partir dos resultados que surgem na sua sala de aula, os resultados que surgem nessa formação, tanto da criança quanto do adulto, do adolescente. Então, a brincadeira hoje ela é muito importante e nós temos um concorrente aí direto, que é o celular. O celular ele tem muitos estímulos. A criança ela acessa esse celular e ela recebe muitos estímulos. Ela está ali, dopamina o tempo inteiro, coisa nova, Uhum, coisa boa, coisa boa. uhum. E de repente ela chega na sala de aula, hoje nós temos ali que restringe a Sim. utilização, então o celular ela não vai utilizar mais. E ela vai sentar e vai olhar para o E professor aí, eu vou e o fazer o quê, quadro. né? E vou fazer o quê? Cadê o estímulo? Cadê? Né? Então hoje eu tenho vídeos, inclusive, fazendo com turmas do quinto ano, que muitas pessoas dizem assim, ah, mas os meninos que já são maiores, eles não gostam. Depende da forma como você vai apresentar, depende da forma como isso vai chegar neles. Então eu tenho hoje uma turma de quinto ano e eu levo alguns instrumentos e a gente toca o maracatu na sala. E o corpo é o instrumento e a gente se movimenta para um lado, se movimenta para o outro. Eu trago os elementos da nossa cultura, eu faço uma aula de história, trago o maracatu, trago a figura do Naná Vasconcelos, tanta coisa que vai acontecendo ali e vai encantando eles e eles esquecem as telas.
porque ele vai vivenciar realmente, sentir no corpo, sentir na pele. Então, eu levo, por exemplo, às vezes as professoras, o pessoal da sala fica um pouco estranha, né? Você chega um professor com alfaia dentro da sala de Que aula, é imensa, imensa, pesada, e a altura do som. Mas quando potente. você toca e a criança ou adolescente sente aquilo ali, "Opa, eu quero tocar, eu quero fazer, bora." Então depende da forma como você vai apresentar aquilo para ele. A gente consegue fazer essa vivência lúdica, divertida e mostrar que a gente consegue se divertir e ter esse sentimento, disparar dopamina também na vida, no prático, no dia a dia, no tocar, no se abraçar. Eu tenho uma dinâmica, por exemplo, que é a dinâmica do abraço. No meio da música tem que se abraçar. Eu digo assim: quem chegou, bate o pé. Quem chegou, bate a mão. Aí eles, quem chegou, bate o pé. Bate a mão, o pé. E aí eles se sentem desafiados. Então a gente faz essas brincadeiras. Então eu percebo que deixa a aula mais leve, mais divertida e eu consigo concorrer de forma Às vezes até ganhar, né, nesse ganhar celular, daqui. né? Então, e são crianças, né? A gente trabalha com crianças. A criança, ela naturalmente ela quer se movimentar, ela quer se divertir. Agora, claro, se você chega e deixa lá na mão dela, o menino tá agitado, tá querendo brincar, ó, veja aqui. Aí o menino fica ali o dia É o mais todinho. fácil. É mais fácil. É. Que vai ter Mas consequências. e vai ter consequências. E aí um déficit que você só vai perceber mais na frente. Mas quando a gente chega e propõe atividades lúdicas, brincadeiras, músicas como essas, os recursos, e muitos desses recursos a criança mesmo pode confeccionar. Então isso vai ter um valor sentimental também, ela confeccionar o recurso, ela fazer um som, Sim, a fazer uma música, cocriação. fazer a criação, com a criação dela, com o instrumento que ela criou. Então ela percebe, a gente começa a perceber que não precisa ser algo tão mirabolante. Você leva ali um rolinho de papel higiênico, grãos de arroz, embala, E faz a um mágica chocalho, faz acontece, um né? ganzá e a Aham. mágica acontece. Duas perguntas para a gente encerrar aqui o nosso episódio do Recife Amostrado. Primeiramente, quais são os seus planos futuros? O que é que você pensa daqui para frente? Penso hoje, com esse contos e canções com recursos pedagógicos, eu até estava conversando com um amigo dizendo que eu acho que aqui eu cheguei num ponto legal. Eu acho que esse é o que vai ser atualizado, é o que vai crescer. Eu fui fazendo muita coisa, né? Antes desse teve recursos sonoros e atividades musicais, oficinas do fundo do mar, práticas lúdico-educacionais, tum-dum-tum, música para brincar e se divertir. Esse último é como se fosse o resumo de tudo isso de uma forma aprimorada, só que tudo junto. Então, ainda melhorar ainda mais esse material aqui, atualizar esse material. E tem um sonho que aí eu sei que eu vou realizar daqui a um tempo. Eu sempre vou para as palestras, vou para as formações e eu levo essas músicas. Eu levo essas músicas num pendrive. Eu tenho muitos amigos que são músicos. Ainda existe Pois pendrive. é, boto no pendrive. Eu chego lá, olha, bota o pendrive aqui, eu quero essa música. Eu levo a apresentação, a música já está lá na apresentação. Então, eu tenho uma pretensão de, no futuro, essa música ela ser executada ao vivo. Se eu vou chegar numa Hum. formação, numa palestra dessa, eu vou levar uns amigos e nós vamos executar essas canções com banda, com tudo. Aí já Então, vai uma ser outra coisa já experiência, vai né? ser uma outra experiência. Então, eu acho que para o futuro seria isso, aprimorar ainda mais o trabalho, crescer, né, alcançar mais pessoas e nas formações, nas palestras, a gente fazer a música ao vivo, Que executar ao vivo. seja, que seja. Aí fizeram o Emerson Saboia fez uma pergunta tão bonita, tu vai gostar dessa. É, né? Que conselho você dá para pessoas que, assim como você, querem empreender com o que amam e têm como missão transformar o jeito de ensinar? Olha que pergunta maravilhosa. Muito lindo mesmo. E bem profunda, né? Mas eu acho que, de forma simples, a primeira coisa seria acreditar. Você precisa acreditar que é possível. Então, se eu venho produzindo conteúdo há tantos anos, né, venho fazendo isso há tanto tempo, é porque eu acredito no que eu faço. Então, o primeiro passo é acreditar. Quando a gente acredita, fica difícil de desistir. Eu não vou dizer que em momento ou outro eu pensei, vou desistir, vou parar com isso. Não vou produzir mais não, quero saber disso mais não. Mas quando você acredita, esse acreditar fala mais alto. E aí, quando você começa a receber as respostas positivas das pessoas, você começa a entender que está fazendo a diferença na vida do outro, aí você acredita ainda mais, você se motiva ainda mais. Então, acredite nos seus sonhos. Às vezes parece até clichê, né? Eu já ouvi muito isso, acredite, não desista e tal. Mas hoje eu comprovo, é verdade. Você é a prova viva disso, Exato. porque o Givanilson lá de trás, não sei com quantos anos você tinha naquela época, que sonhava em ser músico,
que saiu ali do roteiro, mas que você terminou voltando para ele de outra Exato. forma, reinventado, ressignificado, né? Ressignificado. Porque eu nunca deixei de acreditar. Então, o conselho que eu dou para as pessoas é que é isso. Acredite e faça. E faça. E Não adianta execute. nada ficar parado, porque aí não vai gerar bons Faça. frutos. Eu comecei fazendo em casa, com a parede branca, um celular com a imagem bem precária, mas eu não desisti, porque ali eu sabia que estava fazendo a diferença. E depois você vai melhorando, vai melhorando. Como eu falei, né, o primeiro curso eu só vendi 16, né? Depois de tanto trabalho, em alguns meses eu só vendi 16. Hoje eu tenho mais de 1.000 pessoas na Frustrou plataforma, naquele né? momento, mas depois Porque eu não superou. deixei de acreditar. Então, este é o pedagogo, professor, arte educador, músico, poeta também, né? Empreendedor, professor Givanilson Soares. As suas redes sociais, como lhe encontrar? Giva Soares no Instagram. Fácil, Fácil, fácil. Botar simples assim. Giva Aí lá, Soares. lá na bio tem De lá a gente o conversa link para no curso, direct, tudo. tem o link pro curso. Eu quero a música completa no Instagram, no YouTube, aí eu mando o link para você. Eu quero no Spotify para passar para os meus alunos. Também tem Tá também. tudo lá na mão, O facinho, primeiro facinho. passo é o Instagram. Conversa comigo lá que a gente se ajeita. Prazer em lhe conhecer, parabéns, muito obrigada pela presença aqui no Recife Amostrado. Para você que está nos assistindo, gostou? Compartilha, chama os amigos, mostra aí para todo mundo. Você pode nos seguir no @Recife Amostrado, no YouTube também nós estamos, em todas as plataformas de podcast, o Recife Amostrado está lá. A produção é do Emerson Saboia, os trabalhos técnicos de Admilson Rufino, eu, Lina Fernandes, aqui na apresentação, e a gente volta num próximo episódio que com certeza você vai gostar muito também. Até lá!